Olá, Ramon Durez falando, seja bem-vindo ao canal RD Insight. Aqui eu trago um bate-papo para vocês, direto da trincheira, falando sobre software, startup, inovação e assuntos relacionados. A pauta do dia hoje é cloud e o tema é como aprender Azure. Seja bem-vindo mais uma vez e eu costumo conversar sobre assuntos que estão percorrendo aqui os bastidores, recebo muitos comentários e hoje eu quero falar justamente sobre a plataforma de nuvem da Microsoft. E eu recebo muitas dúvidas e acabou surgindo, como é que eu aprendo Azure, né? Mas eu acho que a primeira coisa é como você aprende nuvem. Esse eu acho que é o ponto fundamental. E o que é nuvem, né? Quais são os principais termos utilizados quando a gente fala hoje de nuvem? Então, vale a pena você primeiro entender assim, quais são os fundamentos de qualquer serviço de nuvem. Eu acho que isso é fundamental antes de você olhar, inclusive, para o portal do Azure. 2. Principais termos, né? Infraestrutura como serviço. Eu acho que esse é um termo padrão para você conhecer e durante muitos anos foi a porta de entrada na nuvem por estar relacionado à virtualização de máquinas virtuais. Então você subiu uma máquina virtual e você, dentro dessa máquina virtual, implantar a sua aplicação. Obviamente, quando você fala de infraestrutura, você vai conseguir ter alta escalabilidade nessas máquinas, tá? Você vai poder configurar um plano de escalabilidade, mas você é o responsável pela operação da máquina virtual. Então, esse é o modelo de infraestrutura. Então, ele é muito aderente quando você está no primeiro estágio de trazer, por exemplo, o seu data center on-premise com suas aplicações legadas para o modelo de nuvem. Então, é um caminho de fácil entendimento e de fácil aceleração. O segundo nível de análise da nuvem, aí entra o conceito de plataforma como serviço, tá? O conceito de plataforma como serviço é um dos grandes pilares e benefícios da plataforma de nuvem, porque ao contrário do modelo de IaaS, onde eu tenho infraestrutura, eu preciso instalar o servidor, por exemplo, e configurar, eu tenho um serviço que já entrega isso para mim. E aí a plataforma de nuvem se encarrega de manter atualizado, de evoluir e dar escalabilidade também desse serviço que eu já contrato no momento que eu inicio o meu plano. Dando como exemplo, um serviço de aplicação. Você desenvolveu uma aplicação em .NET Core, e aí você vai publicar essa aplicação em um site web, por exemplo, né, para exibir essa aplicação. Então você vai contratar um serviço de App Service, você está olhando no Azure, e você vai definir qual vai ser o tamanho dessa instância e criar um plano também de auto-scale, de alta escalabilidade e definir que em determinado momento ele vai criar novas instâncias para você. Então o modelo de plataforma é o modelo que te aproxima do conceito que nós estamos falando hoje de nuvem nativa, tá? Cloud Native. E qual o grande benefício dele? Você vai ter um custo mais barato, porque você não precisa operar a infraestrutura na nuvem. Você vai somente utilizar o serviço. E aí toda essa parte operacional é controlada pelo próprio provedor de nuvem. Então isso facilita muito, porque você não vai aumentar a sua rentabilidade do seu negócio gerenciando máquina virtual, tá? E máquina virtual te traz um custo administrativo que você vai ter que ter, ok? Então, assim, quanto mais próximo você estiver de plataforma, a sua experiência de nuvem vai ser mais eficiente, tá? Então, isso vai estar também relacionado com um grande pilar, que é as suas aplicações. Então, se a sua aplicação é muito legada, talvez você não consiga provisionar ela corretamente embaixo de uma infraestrutura de plataforma, que exige uma tecnologia mais moderna. Então, quando você estiver projetando o seu software, sim, você tem que projetar pensando em nuvem, tá? Esse é um critério fundamental. Então, com esses dois pilares, você pode mapear, por exemplo, no Azure, quais são os serviços que estão relacionados a essas visões de infraestrutura e de plataforma. Já vai te dar um norte, né, para você iniciar. E aí, quando eu falo em banco de dados, por exemplo, quando você olha para o Azure, você tem o SQL Azure, como você queira utilizar, que é um serviço de banco de dados gerenciado pela plataforma de nuvem, com planos de
integrados de backup, de alta escalabilidade, ou seja, você não vai ter esse custo operacional de gerenciar isso. Então, da mesma forma, você tem um serviço de aplicação totalmente gerenciado, você pode ter um serviço de banco de dados também totalmente gerenciado. No último caso, você pode também subir uma VM com a sua ferramenta de banco de dados, mas aí você vai ter que gerenciar isso também. O armazenamento em nuvem é feito dentro de um storage, então você vai ter um serviço de storage que você pode atachar na máquina virtual ou consumir pelas suas aplicações, tá? O ponto-chave no storage é que ele te fornece, mediante, obviamente, você vai ativar isso ou não conforme cada cenário, até a réplica do dado geograficamente em outros data centers. Então, quando você está no nível de nuvem já de médio para avançado, você já vai fazer um projeto pensando em alta disponibilidade e com alta proteção de dados, tá? Isso é fundamental. Não olhe nuvem como algo 100% plug and play. Significa na nuvem que você tem toda a infraestrutura disponível de serviços para você ativar conforme a sua demanda, tá? Só que você precisa pensar, baseado no cenário do seu negócio, no cenário da sua aplicação, como você vai desenhar o seu projeto de nuvem, tá? Então hoje nós temos um perfil de um profissional que é o arquiteto de nuvem. Então ele analisa qual é a demanda da sua aplicação, quais são os serviços, quais são os níveis de garantia que vão ser contratados dentro do serviço de nuvem, porque cada item você vai ser habilitado por um custo adicional, tá? Para moldar uma estratégia de nuvem resiliente e ao mesmo tempo aderente à sua capacidade de investimento para aquele momento, tá? Você pode começar ultra small, ultra pequeno, e esse é um dos grandes benefícios da nuvem, sem fazer investimentos na frente e com essa capacidade pronta para atender uma demanda a qualquer momento, tá? Então isso é muito bom, porque você não imobiliza investimento comprando servidores que vão ficar obsoletos e ao mesmo tempo se você tiver uma demanda maior do que o previsto, você consegue atender e depois desligar esse atendimento. Então o seu projeto de nuvem tem que prever isso, tá? Quando você contrata os serviços de PaaS, de plataforma, você tem esse tipo de recurso de uma forma muito mais simples, porque já está embutido dentro do próprio processo. Então você consegue ativar de uma maneira mais automática. Então o SQL Azure já tem suas políticas, por exemplo, de escalabilidade do seu banco de dados. O Web Service do portal de web vai ter também as suas próprias políticas. Então isso facilita muito, tá? E aí, evoluindo o cenário de nuvem, a gente hoje está falando em Cloud Native, ou seja, em desenvolvimento nativo para a nuvem. Então, evoluindo do conceito de plataforma, nós estamos falando hoje de serverless, tá? Então é muito importante você acompanhar discussões de serverless, que são serviços publicados na nuvem, sem a preocupação com servidores, né? É meio chocante isso, mas imagina que a gente já falou de PaaS, onde eu não olho para servidores, é sempre serviços, só que quando eu contrato PaaS, eu tenho uma alocação dedicada para isso. Quando eu contrato serverless, eu não tenho uma alocação dedicada. E aí então eu tenho um custo computacional mais barato ainda para os meus serviços, tá? Por isso você está com uma implementação mais aproximada ainda do modelo de cloud padrão, né? Ou seja, você construiu um projeto de aplicação nativo para a nuvem. Isso resulta em mais escalabilidade, isso resulta em baixo custo operacional, porque você só vai pagar pelo custo do segundo daquela transação, tá? Então o modelo de serverless, você precisa implementar os gatilhos, no caso do Azure a gente chama de functions, e aí esses functions vão se disparar conforme eventos que aconteçam no ecossistema do ciclo da sua aplicação, né? Então, por exemplo, eu incluí um novo colaborador da minha empresa. Nesse momento eu posso disparar gatilhos para cadastrar ele em vários locais diferentes e de forma assíncrona, né? Então isso me permite usar a capacidade computacional somente naquele segundo que eu estou precisando, tá? Então o modelo de serverless vai te dar um maior benefício e eficiência em nuvem, mas requer
que a sua aplicação seja ultramoderna, tá? Que o que eu estou chamando de ultramoderna é como deveria estar saindo hoje, tá? Ou seja, projetada já pensando no cenário de cloud, porque dessa forma você vai usar a sua aplicação com os maiores benefícios de nuvem, né? Que é escalabilidade, né? É simplificar a operação, é básico, né? E pagar mais barato. Não pense que quem vai para a nuvem quer simplesmente pagar mais caro, quer pagar mais barato. E a forma de reduzir o custo da nuvem é fazer a sua aplicação consumir menos nuvem. Porque se você quer pagar barato em nuvem, o seu projeto está totalmente associado à estratégia da sua aplicação. Não se engane, se você fizer uma aplicação monolítica, travadona, você vai ter um custo operacional de nuvem mais alto, né? E outro pilar que está rodando, no meu ponto de vista, junto com o serverless, é o containers ou containerless, né? Que são serviços de containers sem infraestrutura também de servidor. Não significa que lá embaixo, escondido, vai ter servidores para prover essa infraestrutura. Mas quando a gente fala sem servidor, de novo, significa que você não está pagando a alocação, não está gerenciando aquele serviço e vai usar somente por demanda, tá? Então, é o princípio básico quando a gente começou a falar de nuvem, né? Quando o mercado começou a falar de nuvem, é o consumo por demanda. Só que quando você consome máquina virtual por demanda, você vai pagar um custo altíssimo para manter aquela máquina virtual. Quando você paga o PaaS, já é um custo mais reduzido. Quando você entra no mundo serverless, você já está no nível aí de altíssima eficiência operacional dentro dos serviços de nuvem, tá? Então esse é um ponto básico para você entender. Obviamente, quando você navega pelo Azure, você tem uma série de serviços que suportam containers. Eu até gravei um outro vídeo sobre isso que eu vou deixar linkado para vocês. Mas a visão básica assim, de onde isso vai chegar é você ter containers autônomos rodando. E aí você vai começar a entender discussões que você está tendo no mundo de aplicação também, né? Discussões de microserviços. Os seus microserviços, eles vão te dar mais escalabilidade e vão te dar redução do custo computacional. Porque você não precisa escalar uma aplicação gigantesca, né? Imagina numa VM, escalar uma VM inteira para aumentar o cálculo do frete. Você vai escalar somente o microserviço ou somente o gatilho do serverless, né? Então, quando você começa a juntar esses pontos, você vai entrar num nível de entendimento de nuvem, onde você vai simplesmente conectar os serviços, tá? Então, você precisa saber, assim, dentro desse portfólio, onde você está encaixando os seus serviços. Quando eu falo em containers hoje, eu tenho desde instância de containers, que é um container autônomo, onde eu tenho também o AKS, que é um serviço de Kubernetes no Azure, onde eu tenho a plataforma de Kubernetes que pode orquestrar a publicação dos meus containers, tenho os functions vinculados, tenho os serviços de aplicação, como eu citei para vocês, tem os serviços de load balance, serviços de AD, e a nuvem também se complementa com recursos de VPN, recursos de inteligência artificial, recursos de analytics, ou seja, existe uma série de recursos dentro do Azure que talvez nem eu conheça, tá? Tá lá no portfólio. Quando você entra no site do azure.com, você vai ver um portfólio. Mas a minha recomendação é, qual é o seu perfil profissional, né? A depender do seu perfil profissional, você vai definir um rumo ou outro. Eu coloquei aqui nesse momento uma visão para você olhar para os serviços de nuvem com o perfil do profissional de software, né? Pulei, inclusive, N recursos, né? Se a gente vai passar o dia todo falando aqui somente nesse vídeo sobre serviços de nuvem. Mas eu quero que você se concentre nos fundamentos, porque quando você tem uma visão dos fundamentos, você consegue se estruturar para avançar, tá? Esse é o princípio básico quando você está na trincheira. Você precisa conhecer os fundamentos para você criar um projeto estruturado, tá? Nuvem não é ativar serviço, para com isso, tá? Uma das coisas mais tristes que eu vejo hoje em dia é um monte de coisa criada na nuvem sem um propósito, sem entender nem o que está acontecendo, né? Sem entender qual é o tipo de serviço que você está usando. Então, procure entender como está a sua aplicação hoje, onde você quer chegar
e aí você vai criar uma relação com os serviços que estão lá, e eles estão agrupados, né, para o desenvolvimento, para serviços computacionais, justamente para facilitar uma visão. Outra coisa bastante legal é que você tem uma calculadora no Azure, onde você pode ter um custo estimado mensal de determinado serviço que você vai contratar. Então você consegue ter uma ideia de investimento. Se você quer prestar mais serviço, você vai ativar a alta escalabilidade. É simples, né? Eu não quero ter um custo mensal porque eu não quero gastar. Então vai parar de atender cliente. Vai lá e não bota para escalar. É simples assim, né? Se você vai atender mais clientes, você vai prestar um serviço melhor e vai faturar mais, né? Então você precisa ter um custo progressivo. Mas esse arcabouço do custo computacional, ele não está totalmente relacionado à nuvem em si, mas ao seu negócio e a como você estruturou sua aplicação. Eu não posso deixar de reforçar isso com você, tá? A sua aplicação, ela vai interferir sim no seu projeto de nuvem. Então, pense numa estratégia de aplicação e numa estratégia de nuvem. E aí eu converso muito sobre isso com outro perfil de cliente, que são clientes que estão desenvolvendo novas plataformas de SaaS, né? SaaS é mais uma sigla que você tem que jogar aí no meio dessa sopa toda, né? Que é plataforma SaaS, que é software como serviço. Então, você vai criar a sua plataforma de aplicação para se posicionar como um serviço que um cliente vai contratar o seu serviço para consumir, tá? Hoje a gente tem um exemplo bem legal que é um serviço de DevOps oferecido pela Microsoft, que é uma plataforma de SaaS, né? Eu não preciso instalar, configurar, não. Eu vou iniciar um novo serviço de SaaS, de DevOps e vou consumir. Então a nuvem tem propiciado novas experiências e vai te permitir o quê? Simples, mesmo pequeno, o suporte da sua empresa, você vai ter a tecnologia mais moderna das maiores empresas do mundo e você vai poder ser competitivo em qualquer mercado, tá? Eu estava conversando isso outro dia com um cliente. Ele está falando, não, lá estão desenvolvendo tudo na China e tem A, B e tal soluções e eu acho que um dia os chineses vão chegar por aqui. Eu falei, por que você não está chegando na China? O cliente chegou a dar uma parada assim. Não, eu estou falando com você aqui na minha frente. Por que o seu produto hoje não está chegando na China? Né? E aí a gente começou uma conversa bem legal sobre como desenvolver uma plataforma de SaaS, realmente, raiz, né? No sangue. E isso envolve, obviamente, uma mudança de uma série de paradigmas que eu até discuto nos outros vídeos que você pode acompanhar depois, tá? Então, se você chegou agora, você está participando de um canal exclusivo de Insight, onde eu falo sobre software direto à trincheira. Meu nome é Ramon Durães, eu estou no e-mail ramondurães@2pc.software. Lembra de mandar sua chuva de like, é muito bom ajudar o canal, tá? Ajude mesmo, vamos ser desenvolvedor raiz. Compartilha no WhatsApp, Telegram, onde você quiser compartilhar. Você pode entrar no azure.com e fazer a sua inscrição, ativar o seu serviço de nuvem. Uma dica bem legal, né, antes de fechar este vídeo, poucas pessoas sabem disso, mas as empresas que têm a assinatura do ESDN, que é a assinatura de Software Assurance do Visual Studio, tá? Tem um crédito gratuito mensal de Azure. E a maioria dos clientes que tem o Visual Studio hoje na empresa não sabe disso. Então, essa é uma assinatura de Dev Test que você vai usar para você, desenvolvedor, justamente conhecer a plataforma, subir recursos, testar. E cada desenvolvedor que tem o Visual Studio ativado vai ter um crédito que é renovado automaticamente todo mês, né, enquanto sua assinatura estiver ativa. Isso é muito legal também para facilitar a introdução, o entendimento e você poder praticar os serviços de nuvem. Mas por fim, por onde é que você começa na nuvem? Né? Começa no básico, né? Você pode criar um serviço de paz super simples e subir um código seu. E se necessário, você cria um serviçozinho de SQL Azure para salvar um dado, roda seu primeiro Hello World, você vai ver como é simples, né? E se você está fazendo isso pelo Visual Studio, o seu Visual Studio já publica tudo automaticamente, né? Mas você pode fazer manualmente, criar um FTP, fazer um Web Deploy, enfim, existem várias possibilidades de fazer o deploy. É um deploy transparente, como você faz em qualquer outro lugar, tá? Não tem muito segredo. Se você escolher subir uma VM com Windows, com Linux, com Linux também, sim. Você vai subir lá o seu serviço, ele vai te dar um acesso remoto, um RDP vai te dar um acesso do Linux pelo SSH, é isso?
Travou a mente agora. SSH, né? Não? Corrige aí. Então, você vai acessar o seu Linux, vai implantar o que você quiser, vai estar exposto, você pode ter um IP público, né? E tá com sua aplicação na nuvem. Obviamente, aí quando você tem cada nível desse que nós conversamos, você vai ter alguns critérios de escalabilidade, né? Se você tem uma VM, você vai ter que montar um grupo das suas VMs e uma série de estratégias adicionais disponíveis no Azure para criar o seu critério de escalabilidade. E é duplicando VM, isso tem um custo, né? É mais barato permitir a escalabilidade de um serviço de paz? É mais barato usar o serverless, né? É mais barato ter sua aplicação em containers e ter isso escalável? Mas cada ciclo desse a gente vai atender conforme a experiência do seu projeto, né? Não tem muita mágica. Então, o mais importante de tudo é você começar. Não tenha medo da nuvem, tá? Quando você fala de nuvem, gera até uns termos assustadores. É um data center. É um data center que traz uma diferença. Ele traz mais protocolos de segurança, mais certificados de segurança, mais tecnologia do que qualquer outro data center que você tenha próximo de você, tá? Então, isso muda tudo. Hoje a gente não fala mais sobre nuvem e aquela coisa. Não, agora é a jornada, como ir para a nuvem. Ou seja, quais são os seus steps. E eu acho que o primeiro step, o primeiro passo básico é você, profissional de software, tem que entender o que é nuvem. Porque não vai existir profissional que não conhece nuvem, tá? Da mesma forma que eu falo que não vai existir profissional que não conhece containers, que não conhece serverless. Porque isso é uma evolução natural da tecnologia que você trabalha e isso vai favorecer a sua experiência, o seu resultado que você dá no negócio, seja na sua carreira, pessoa física, seja na empresa que você trabalha e principalmente, né, nos clientes que você atende. Então, assim, não é mais uma questão de escolha, a questão é como. E o grande limitador é as aplicações. Então, a depender do seu parque e portfólio de aplicações, você vai tomar algumas decisões no seu projeto de nuvem. Você pode começar a sua nuvem de forma empírica, de experiência, comece a entender, medir, mas a depender da complexidade, você vai ter que adicionar, sim, mais inteligência de projeto, ou seja, calcular e prever quais são os serviços que você vai ativar conforme a sua demanda, o critério do seu negócio, tá? Então, assim, a grande vantagem é o autosserviço. Então, o serviço de nuvem, você não precisa abrir um chamado para alguém ligar e instalar uma máquina. Você vai criar e vai estar pronta. Você não precisa abrir um chamado para ter um auto-scale, né? Você vai lá e ativa uma política para acontecer isso com o plano que você quer que funcione, né? Então isso dá uma liberdade e um controle operacional. E a grande frase é a seguinte: a sua empresa vai ter a mesma competitividade de tecnologia como qualquer outra empresa. Então é como se o data center, o serviço que você ativou, ele abre um data center para você. Com capacidade local, por exemplo, nós temos data center do Azure no Brasil, você está sabendo? Com capacidade local ou com capacidade geográfica. Sei lá, mais de 20, 30 data centers ao redor do mundo, 50 mil, não sei quantos terão ao final, quando a gente rever esse vídeo alguns anos depois, né? Então, isso é uma preocupação que você não precisa mais ter no seu negócio. Tira essa preocupação. Olha como tornar o serviço de nuvem uma experiência diferenciada para os seus clientes. É simples assim. Quanto mais experiência você entregar para os seus clientes na estratégia de sua aplicação, mais feliz todo mundo vai ficar, inclusive vocês, né? Porque vocês não precisam gerenciar administração, instalação, setup, compra de pente de memória. Quantas vezes eu não parei um serviço lá atrás, porque tinha que comprar uma memória, esperar 30 dias para comprar uma memória. Vocês não sabem o que é isso, né? Vocês não sabem. Eu sei o que é isso, né? Então, a gente tem que aliar todos os recursos que nós temos hoje para impactar. E se você quer saber assim, Ramon, qual é a profissão que você mandaria eu ficar atento, tá? Não tenha dúvida. Profissão profissional de software.
tá? E o profissional de software tem que entender os serviços de nuvem. Esse é um requisito obrigatório. E você tem por trás de um grande play como o Microsoft, né, investimento de trilhões, né? Não falo nem mais bilhões porque é pouco, porque esse vídeo vai ser visto daqui a alguns anos, investimento de trilhões, porque nuvem é prioridade. Nuvem é a principal prioridade de investimento, né? Talvez nos maiores players, porque é uma questão de posicionamento, o mercado mudou e assim, vocês profissionais também precisam entender o tamanho dessa mudança. Então assim, são muitos milhões de dólares injetados aí diariamente em serviços de nuvem e isso tem crescido mês a mês, tá? Então isso representa hoje prioridade porque tem feito a diferença tanto nos grandes players que estão liderando as discussões de nuvem quanto nas empresas que estão aí se posicionando como grandes, seja localmente, seja globalmente, usando esses serviços. Porque você vai ter computação sob demanda. Computação é uma coisa que você não precisa se preocupar. Se preocupa em fazer um software estruturado, como nós conversamos ao longo desse vídeo, e entre numa jornada de nuvem já criando o seu ponto de saída. Não que você vai sair da nuvem, mas é o ponto que você tem que estar. Você tem que estar no nível de serverless, você tem que estar no nível de containers, porque isso vai te dar um menor custo computacional e significa que as suas aplicações estão preparadas também para o nível de mais escalável, tá? Isso vai gerar grande valor. Então não importa também qual a sua tecnologia. Quando a gente fala de nuvem, a gente está falando de cross. Eu falei agora no servidor Windows, servidor Linux, containers Windows, containers Linux, né? Então assim, fica ao seu critério. Eu trabalho com .NET Core e rodo os nossos microserviços em serviços Linux, tá? Isso é muito bacana e é muito bacana eu estar falando isso aqui com você aqui hoje também, que desenvolve isso dentro do Visual Studio. E eu tenho um time de desenvolvimento também que trabalha em computadores com Linux, né? E usa o Visual Studio Code. Então esse é o mundo conectado e a gente tem que entender esse novo momento, entender isso e se juntar nesse ciclo de transformação, tá? Então fica o meu convite, avance nos serviços de nuvem, esse é o primeiro bate-papo para você ter uma estruturada melhor sobre o tema. Eu já comentei em alguns outros momentos e assim, a tua participação agora é fundamental. Bora lá, entra no teclado e escreve nuvem, o que é que você viu lá de serviços do Azure, o que é que você achou, dá uma olhada no site agora e comenta, vamos discutir isso aí nos comentários sobre nuvem, tá? Porque eu vou gerar outros vídeos baseados nos comentários de vocês. Não esquece do like também. O like multiplica a nuvem, né? Me ajuda também. Compartilha esse vídeo, assina o canal. Esse é um canal exclusivo, direto da trincheira para você, para que você seja um dos principais caras do mercado em discussão de software, tá? Conta com a minha ajuda, mas eu também conto com a sua ajuda, ajudando a divulgar, convidando outras pessoas. Lembra do Facebook, Telegram, LinkedIn? Compartilhe o vídeo no WhatsApp, convida a galera para assinar o canal e participa nos comentários. É fundamental a gente discutir esse tema, é um tema muito relevante e acredite, tá? Você está dando o primeiro passo, mas é um primeiro passo que você já está subindo no foguete, tá? Esse é o ponto bom, a tecnologia está madura, estabelecida e só falta você se juntar a esse movimento. Então seja bem-vindo aos serviços de nuvem, junte-se ao Azure. Então, se você já está, se você não está, agora você está, porque juntos nós vamos impactar mais ainda e a meta é impactar 1 bilhão de pessoas com as nossas aplicações. Hoje a gente não tem mais limite para isso, graças aos serviços computacionais de nuvem que nós temos. Um forte abraço e até a próxima.